Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, porque diante de tanta oposição, provações e tentações, a tua mão poderosa tem nos conduzido e nos guiado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pois o Senhor não nos tem deixado sozinho um segundo sequer. Nós te rendemos graças, Senhor, pois em nossos sofrimentos e dores nunca estamos sozinhos. A tua mão sempre está sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a levar essa palavra de misericórdia, de compaixão. Livra-nos de todo sentimento de covardia, Senhor, que nos cala quando deveríamos falar, que nos paralisa quando deveríamos caminhar, Senhor. Ajuda-nos a cumprir a nossa missão. Oramos, Senhor, por essa comunidade em Cosme de Farias. Diariamente tem passado, Senhor, por notícias que trazem sempre perplexidade, susto, assombro. Oh Deus, e diante desse cenário de dessas trevas, a tua luz possa brilhar mais forte nesse lugar, Senhor. Eu oro, Senhor, em favor dessas pessoas que muitas vezes estão sendo instrumento do mal e nem se apercebem disso. Estão a passos largos caminhando para a condenação e não enxergam o abismo que está se abrindo debaixo dos seus pés. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não perder o primeiro amor. Nos ajuda, Senhor, a não respondermos o ódio com nenhum sentimento que não seja o amor, pois é o único capaz de vencer. Obrigado, Deus, por essa porta que o Senhor abriu, essas segundas-feiras que tanto tem nos ajudado, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento de Ti. Independente da quantidade de pessoas que se aproximam, ó Deus, o Senhor sempre tem se feito presente nesse lugar. A Tua presença tem sempre nos abençoado, Senhor Jesus. E sentimos que o Senhor é o nosso escudo. Por isso não temeremos o que o homem pode fazer. Ajuda-nos a ajudar, Senhor, aqueles que não enxergam o que deveriam enxergar. Ó Pai, oro pela vida dos irmãos que moram aqui, o irmão Reginho, a irmã Rita, o irmão Calmon. Tem cuidado, Senhor, da vida deles. Ajuda-os a serem sempre um bom testemunho. Ó Deus, que através da vida deles, outros possam ser atraídos ao Teu caminho de salvação. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade que se renova, oportunidade que nos reunimos em Teu nome. E toda vez que isso acontece, Senhor Jesus, o Senhor nos ensina que há uma porta aberta para o céu, onde aqueles que se arrependem e creem atravessam essa porta e são salvos. Salvos para sempre. Ó, que segurança bendita, Senhor. E essa certeza nos alcance
que essa certeza seja para nós, como a tua palavra nos ensina, um capacete da salvação, que protege a nossa mente de toda angústia, preocupação e desespero, uma vez que estamos salvos em Cristo Jesus. Todas as coisas que aconteceram, acontecem e acontecerão, estão cooperando para o bem. Que assim seja, Senhor, sempre na nossa mente, Senhor, essa certeza crescente do teu controle supremo e da tua mão graciosa conduzindo as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Sente a presença de Jesus, diga amém. Amém. Vamos abrir Lucas capítulo 6. O título da nossa mensagem de hoje, continuando o que a gente tem trabalhado nesses últimos encontros sobre o amor, hoje não vai ser diferente. A gente vai falar sobre esse caminho, sobre modo excelente, como diz o apóstolo Paulo. E o título da nossa mensagem é justamente: o amor é o único caminho. Nós fomos avisados pelo Senhor Jesus de maneira muito direta. E eu gostaria de abrir com vocês, se vocês puderem, né? Os irmãos que estão aqui hoje são extremamente familiarizados com a Bíblia, que alegria. Vamos abrir Mateus 24, 12. O Senhor Jesus está nos avisando o que aconteceria nos nossos dias, o que aconteceu, inclusive em dias passados, com irmãos nossos que tiveram experiências de vida parecida com a nossa. Nós não devemos achar que a insegurança é um privilégio da nossa geração, mas desde que o mundo é mundo, a perversidade tomou conta do coração humano. E a maldade tem crescido de forma desenfreada. Vemos isso desde o começo, que é o livro de Gênesis. Então o Senhor Jesus nos alerta a não nutrirmos no nosso interior falsas expectativas, para que não venhamos a nos ver frustrados ou muitas vezes enganados. Então ele diz, Mateus 24, 12, é o sermão profético, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, em algumas traduções diz, e por se multiplicar a maldade, mas essa palavra iniquidade, ela cai melhor porque ela é mais abrangente. Muitas vezes existem ações que aparentemente são boas, mas são iníquas, pois a motivação que as pessoas a fazem é uma motivação maldosa, interesseira. Então o Senhor Jesus diz, a iniquidade do ser humano, ela vai se multiplicar. E olha que coisa interessante. Desde pequeno, todos nós aqui, eu creio, frequentamos a escola. E uma das primeiras coisas que aprendemos quando vamos estudar matemática são justamente as 4 operações. Não é isso mesmo? Tem mais algum? Eu só me lembro de 4. Adição, subtração. Adição é a que a gente mais gosta, né? A adição, eu tinha uma laranja, agora eu tenho 2. Eu tinha um sanduíche, agora eu tenho 2. Adição, subtração a gente não gosta. Eu tinha um bolo e agora eu tenho meio, porque alguém comeu. Então, subtração, a divisão é que a gente gosta menos, porque dividir nunca fez parte da natureza humana. E existe a multiplicação. A multiplicação é algo que acrescenta mais coisas, né? Então, 2 vezes 8 é muito maior do que 2 mais 8. 2 mais 8 quanto é? 10. Mas 2 vezes 8 é 16. 2 vezes 1000 é 2000. E 2 mais 1000 é 1002. Então por que, pastor, o senhor está ensinando para a gente essa banalidade? A gente sabe disso, mas para que a gente entenda o verbo que Jesus usou. Jesus podia dizer simplesmente que a maldade aumentaria,
que seria adicionado mais maldade ao mundo. Mas o que Jesus quer nos mostrar é uma escala progressiva que muitas vezes vai nos surpreender, vai se multiplicar. Eu não sei se vocês já estudaram, né? Se não estudaram, não tem problema. A gente percebe, quando a gente está estudando matemática, tem aquela questão, né? Elevado ao quadrado, elevado ao cubo, né? Então é 2 vezes 2 vezes 2, né? Não é assim? Quando você tem um expoente, né? Se eu não me engano. Então o que Jesus está tentando dizer é esse crescimento assombroso da maldade, da iniquidade. Então a gente tem acompanhado assustadoramente, a gente tem acompanhado de maneira assustado isso. E Jesus há 2 mil anos atrás já havia alertado a nós, pois esse sermão é entregue à igreja, não é entregue ao mundo. O mundo não vai entender a palavra de Deus. O mundo acha que a palavra de Deus é loucura. Sempre achou e sempre vai achar. Mas Jesus disse para nós: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Algumas traduções dizem: o amor de muitos se esfriará. Mas no grego, que é o idioma original do texto, a ideia de muitos é a ideia de a maioria. Por isso que algumas traduções dizem o amor de quase todos, porque é muitos no sentido de a maioria. A maioria vai se esfriar. Ele está dizendo, irmãos, aqui, é a maioria da igreja vai se esfriar. Porque o mundo vai se tornar cada vez mais perverso. Isso vai atingir o coração de muitos crentes que não mais seguirão o modelo de Cristo, que é o modelo do amor, como nós vimos ontem, mas criarão um próprio modelo a ser seguido, aonde o amor é frio, o amor é morno. E Jesus, ele alerta a gente para esse perigo. Perigo que a igreja de Éfeso caiu. E será, aquele porém que perseverar até o fim. Perceba, irmãos. Olhe, preste bastante atenção no texto. Aquele que perseverar até o fim. Jesus não está dizendo aqui que as pessoas vão abandonar a igreja, nem que vão abandonar a identidade de cristãos. Não vou ser cristão, claro, Pai do Senhor, graças a Deus. O que Jesus está dizendo aqui é que as pessoas terão seu amor esfriado. E essas pessoas que têm o seu amor gélido, o seu amor congelado, Jesus conta essas pessoas como fora dele. Pois como nós já estudamos recentemente, inclusive fizemos uma exposição, no capítulo 13 todo de 1 de Coríntios. Em 1 de Coríntios, de maneira clara, a palavra de Deus nos deixa evidente que sem amor, qualquer coisa que façamos é inútil diante de Deus. Então Jesus está dando esse alerta. Perceba, Jesus dá esse alerta anos antes do apóstolo Paulo escrever 1 de Coríntios 13. Mas ele já estava dizendo: aquele porém que perseverar até o fim. Porque quem está perseverando sem o amor correto não está perseverando. Esse que é um ponto principal que a gente tem que observar nessa noite. Esse será salvo. Então quem é o salvo? É aquele que persevera em amor. Perseverar sem amor é inútil. Então é importante que eu e você possamos ver como devemos estar atentos àquilo que está entrando em nosso coração. No livro de Provérbios é dito para nós sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração.
Será que o nosso coração está guardado quando essas maldades chegam ao nosso ouvido? Às vezes a gente nem vê, se vê que hoje em dia você vê tudo. Tudo que acontece, alguém tem um celular e filma. E aí lança nas mídias sociais, daqui a pouco está na televisão, está no Facebook, está no WhatsApp. E é tanta foto, é impressionante que ninguém divulga o que edifica, mas assassinato, morte, coisa feia, meu filho espalha. E aí você vê aquilo e o coração endurece, se esfria. E daqui a pouco você está fazendo as coisas de maneira religiosa, mas não de maneira espiritual. Você é um religioso, você lê a Bíblia, você ora. Eu conheço pessoas assim na nossa igreja. É a minha tristeza dizer isso, mas eu conheço. Então, Jesus ele fez esse alerta e deixou uma responsabilidade para todos nós que estamos aqui. E será pregado este evangelho do reino. Este evangelho, que evangelho é esse? O evangelho do amor. Esse é o evangelho do reino, é o evangelho de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse evangelho do reino, Jesus disse que tem 2 mandamentos que resumem todos os demais, que é amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Não é assim? Não é isso o evangelho? O amor de Deus para conosco, que somos cristãos, e o amor que nós devemos ter para com Ele e para com o nosso semelhante. Isso é o evangelho do reino. Esse evangelho é que tem que alcançar as nações. Mas não é esse evangelho que tem sido pregado. Faz graça, irmão. E será pregado este evangelho, nossa responsabilidade só aumenta. À medida que o evangelho da perversidade, da maldade tem crescido, um evangelho interesseiro, um evangelho que só fala de dinheiro, um evangelho que mistura política com religião, um evangelho que é usado como moeda, entre os poderosos. Não, esse evangelho não salva. O evangelho que salva é o que nós estamos pregando aqui hoje, pelo poder do Espírito de Deus. Porque se não fosse o Espírito de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. E se estivéssemos aqui hoje, estaríamos com o Espírito corrompido. Se não fosse o Espírito Santo que habitasse poderosamente em nós. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. Olha a nossa responsabilidade. Por todo o mundo. Olha, irmãos, nós estamos aqui nessa noite. Há um clima de insegurança no bairro por conta os irmãos que moram aqui sabem disso melhor do que a gente, que é visitante, mas há um clima de insegurança no bairro, pessoas sofrendo, pessoas com medo, crianças. Imagine isso na cabeça de uma criança. Agora eu quero que você entenda, irmãos, isso que a gente está passando, isso que os irmãos estão passando aqui, tem outros países que passam isso de maneira muito mais assombrosa. A gente viu nos noticiários recentemente o que aconteceu no Afeganistão. O desespero de alguém se agarrar a um avião que estava decolando, irmãos, aquilo é algo assombroso. Até um coração mais duro se assusta com a cena daquela. Uma pessoa se abraçou ao trem de pouso e despencou e morreu, tentando fugir de um país que estava sendo tomado pela guerra civil. Imagine, irmãos. Então isso não é uma realidade de 100 anos atrás, isso é a realidade de hoje. A gente está falando de algo que aconteceu 2 semanas atrás. Provavelmente o clima lá está sendo o mesmo. Então a gente tem que entender que o mundo é isso. Por quê? Porque desse jeito a gente pode proteger o nosso coração. E olhar para essas pessoas perversas como devemos olhar, com um olhar de compaixão. Com um olhar que Jesus olhou, como a gente viu ontem, para as pessoas que escarneciam dele. Vocês não sabem o que fazem. É isso que a gente tem que fazer.
O olhar de compaixão de Jesus para com Pedro. Pedro, você vai me trair, Pedro, mas eu não vou te abandonar. Muito pelo contrário, Pedro, eu orei por você, para que você não desfaleça com a grande decepção que você vai ter com você mesmo, Pedro. Para que você não desfaleça, e quando você se converter, Pedro, você ajuda os seus irmãos nesse processo. Olha que coisa linda, irmãos. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que nos alcançou em graça. Agora voltando para o nosso texto. Lucas 6, 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, amai. Amai os vossos inimigos. Olha que coisa, irmãos. Se isso fosse praticado, acabaria os homicídios. Amai os vossos inimigos. O mais assustador, irmãos, é quando a gente vê igrejas estimulando violência, instituições que se dizem cristãs estimulando guerras e facções entre si. E isso não é o nosso papel. Nosso papel é pregar a verdade, irmãos, mas temos que fazer isso em amor. Senão toda pregação, por mais verdadeira que seja, vai ser inútil para aquele que a prega sem amor. Vimos ontem que existe um livro para cada um de nós. Cada um de nós tem um livro com o nosso nome, onde estão escritos neste livro tudo que fazemos, tudo que não fazemos, tudo que pensamos, tudo que falamos. Nós temos que agir com responsabilidade, diante dessa certeza de que onde estivermos, estamos na presença de Deus. Fazei o bem aos que vos odeiam. Irmãos, a gente muitas vezes não está fazendo o bem a quem nos faz bem. Imagine, fazei o bem aos que vos odeiam. Imagina, o Senhor te odeia, eu odeio você. Aí você vai lá e faz o bem para a pessoa. O que leva alguém a agir dessa forma? O Espírito de Deus que habita nela. Eu acho tão lindo, irmão, sabe? Eu fiquei extremamente comovido quando eu estava vindo para cá em espírito de oração, no carro. Eu gostaria de abrir com vocês em Gálatas. Se puderem abrir comigo em Gálatas, é tão lindo o que o apóstolo Paulo disse. Toda a autoridade que ele escreve essa carta aos Gálatas, no finalzinho dela, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura desse trecho, porque ele é muito bonito, irmãos. A partir do versículo 11. É a conclusão da carta de Gálatas. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olhe como as pessoas fogem daquilo que elas deveriam aceitar com alegria: ser perseguido por amor a Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Paulo está aqui falando a respeito de pessoas que se diziam cristãos, mas eram judaizantes. Então diziam que para que você fosse um cristão verdadeiro, você tinha que se tornar um judeu primeiro, por meio da circuncisão. Paulo está dizendo, isso não adianta, muito pelo contrário, isso é falso. Isso significa, em outro trecho da carta ele diz, isso significa cair da graça. Não, o que nos salva é a fé em Cristo Jesus. A circuncisão, ela era o símbolo da aliança que deve existir entre o homem e o seu Criador. E essa aliança é feita com sangue, mas não nosso. É o sangue de Jesus que sela essa aliança. E Paulo então deixa isso claro. Mas olha que coisa linda. Versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me. Olha que coisa linda o que Paulo fala. Senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se gloriar na cruz. Já imaginou isso? Você entende quando você
pega essa passagem e aí você vê as outras cartas de Paulo, como por exemplo, 1 Coríntios 2, ele diz: quando eu fui ter com vocês, irmãos de Coríntios, eu decidi nada saber a não ser Cristo e este crucificado. E ainda falando da crucificação do Cristo, ele diz: olha, o que é escândalo para uns, loucura para outros, para nós é o poder de Deus. Cristo crucificado em nosso lugar. Então ele diz, pela qual o mundo, e essa é a parte que eu gostaria que vocês prestassem atenção um pouco mais, pela qual o mundo está crucificado para mim. Se eu acredito que Cristo morreu em meu lugar, então o mundo está crucificado para mim. É como um pastor certa feita disse: vem cá, você disse que Cristo te salvou, mas você continua vivendo da mesma forma de antes de conhecer a Cristo e o Evangelho dele. Então me responda, Cristo te salvou de quê? Se você é a mesma pessoa. Perceba que quando o Evangelho chega até nós, inevitavelmente deve haver mudança. Mudança de pensamento em primeiro lugar. E depois uma mudança de atitude. Porque uma mudança de atitude sem mudança de pensamento, o que é isso? Religiosidade hipócrita. Eu mudo a aparência, mas o interior não foi mudado. Mas eu tenho que mudar o interior. Renove o pensamento. Romanos capítulo 12. E aí a gente muda as nossas ações. Porque o pensamento mudou. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu não posso simplesmente tratar bem uma pessoa que me trata mal, sem que eu olhe para aquela pessoa com um olhar de misericórdia. Eu estou tratando você bem, porque Cristo mandou eu tratar bem, mas eu não gosto de você. Muito pelo contrário, eu te odeio. Isso não é o amor de Cristo. O amor de Cristo é um amor que muda o pensamento. Você olha para aquele que está te fazendo mal, para aquele que quer até te matar de uma maneira cruel, e você enxerga aquela pessoa como digno de compaixão. Porque você seria pior do que ela, se a graça de Deus não te alcançasse. Um dos mais conhecidos pregadores da igreja foi um homem chamado George Whitefield. Ele veio de uma família humilde e ele estudou e foi um pregador muito conhecido na sua geração. Ele foi o primeiro a pregar para grandes multidões. A graça do Senhor que se manifestava de forma tão poderosa na vida desse homem quando ele pregava, que as igrejas não conseguiam abarcar a quantidade de gente que queria ouvi-lo. Então ele tinha que pregar em praças, assim, em lugares abertos, né? E ele foi usado pelo Senhor muito e muito. E uma vez ele voltou para a sua pequena cidade. E lá os seus amigos de infância mostram um dos que andava com ele e que agora era o terror da cidade. Fulano, agora é o terror da cidade. Fulano está tocando terror. E eles olharam assim, né, meio que, né, tirando o olho para que fulano não olhasse para eles e de repente quisesse puxar conversa. E George Whitefield foi lá, apontou para fulano e disse: está vendo fulano? Estou vendo. O grupo disse, ele disse: ali vai eu, se não fosse a graça de Deus. Aquilo chocou o seu grupo de amigos, que não estava fazendo nada para que a alma daquele homem fosse salva, sequer orando por ele não estava. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente é muito rápido em julgar e lento em orar. É claro que a gente deve exercer julgamento, discernimento, discernir as coisas, até para que a gente possa ajudar o nosso semelhante. A gente tem que discernir o que está acontecendo, mas o discernimento, irmãos, deve ser um discernimento em amor. Não um discernimento, irmãos, perverso. Ah não, fulano está fazendo aquilo, ele vai para o inferno, ele vai para o inferno, ele vai ver. Então você vai com ele, porque o seu coração é desse jeito. Uma vez eu conheci uma pessoa que, quando soube que alguém que ela não gostava, imagine, estava sendo evangelizado, essa pessoa disse: se fulano vir para essa igreja, eu saio no outro dia.
Eu disse, então você nunca esteve em Cristo. Essa pessoa ficou muito chateada comigo. Mas eu não podia dizer outra coisa. Imagine se a pessoa que se coloca como seu maior inimigo te procura e diz que quer conhecer o seu Salvador, o que você faria? Não, vou apresentar Cristo para ele, ele vai se arrepende, é salvo? Não, eu quero que ele vá para o inferno, para ele pagar tudo que ele fez comigo. Ah, então você também gostaria que Cristo lhe cobrasse tudo que você fez com ele? Porque foi assim que Jesus ensinou. Se lembra da parábola dos dois devedores? Um devia uma conta enorme que não teria condição de pagar, ainda que vivesse 100 anos. E o rei perdoou a dívida. Aí ele foi lá, saiu, né, com a dívida perdoada, encontrou um que devia uma quantia pequena, que poderia ser pago com 3 meses de trabalho. Ele foi lá e prendeu a pessoa, e maltratou a pessoa. E quando viram isso acontecer, foram lá levar notícia para o rei. Está na palavra do Senhor. Vem cá, sabe aquele homem que o Senhor perdoou aquela quantidade enorme da dívida dele? Sei, ele acabou de prender um homem por conta de 3 meses de atraso de salário. E aí o Senhor manda chamar ele. Ele diz, vem cá, eu tive uma misericórdia com você tão grande e você não pode fazer o mesmo com o seu semelhante. Então, o que foi que o rei fez? Mandou soltar aquele que havia sido preso e mandou prender aquele que havia anteriormente tido a sua dívida perdoada. Isso não serve de alerta para nós, irmão. Pedro disse, Senhor, eu tenho que perdoar o meu próximo até 7 vezes, até 70 vezes 7. Jesus não está dizendo números, Jesus está dizendo, você tem que perdoar sempre. Quando você não perdoa alguém, irmãos, você está orando o Pai Nosso e se condenando. Já notou isso? Porque a oração que Jesus ensina como modelo, né? Ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Então, se você não perdoa os seus devedores, é a mesma coisa que você dizer, Deus, eu também não quero que o Senhor perdoe a minha dívida. Não, essa parte não, essa parte eu quero. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, irmãos, com a compreensão equivocada de passagens claras da Escritura. Porque se assim o fizermos, o faremos para o nosso próprio prejuízo. Então aqui ele diz no versículo 14 de Gálatas 6, pela qual o mundo está crucificado para mim. O mundo está crucificado para mim. O que significa isso? Significa, o mundo não manda mais em mim. Então nós que estamos aqui, que somos pais, a minha irmã que é mãe, eu não vou ser um pai segundo o que o mundo diz que é um bom pai. O meu padrão de pai é a Bíblia. A minha irmã vai ser uma esposa como a Bíblia ensina, uma mãe como a Bíblia ensina, uma filha como a Bíblia ensina. Nós vamos ter patrões e vamos ser funcionários como a Bíblia ensina. Nós podemos até ter uma empresa e ter funcionários e trataremos eles como a Bíblia ensina. Porque o nosso referencial é Cristo e a sua palavra, que jamais podem ser separados, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Se tem alguma coisa que mostra que somos uma nova criatura, é o amor. Só uma nova criatura pode ter esse amor que a gente está estudando aqui em Lucas capítulo 6. É a principal evidência, irmãos. Por isso que Jesus disse, conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês tratarem os outros com o mesmo amor que eu tratei vocês. Continuando, e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha o Israel de Deus. Será que o Israel de Deus está lá no Oriente Médio? Não, o Israel de Deus está aqui, é nós. Ó nós. Está no mundo inteiro, o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? A igreja. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Olha que coisa linda, voltando agora para Lucas 6, 27. Fazei o bem aos que vos odeiam. Versículo 28. Bendizei os que vos maldizem.
bendizei, fale o bem. As pessoas falam mal para você. E precisamos entender o que é falar o mal e o que é falar o bem. Falar o mal significa falar a verdade em amor. Perdão, falar o bem significa falar a verdade em amor. Falar o mal significa falar o engano. Em qualquer tipo de sentimento que não seja um amor cristão. Por isso muitas pessoas falam o mal bajulando. O bajulador, segundo a Bíblia, ele está ajudando ou atrapalhando? Ele está armando uma cilada contra a pessoa. Imagine, mas fulano fala tão bem de mim, ele fala tão bem que ele tornou orgulhoso. Agradeça a ele o orgulho que hoje você tem no coração. Então a gente tem que pensar, irmãos, e já você olha para determinadas pessoas que te falam coisas duras, mas são verdadeiras e transformadoras. Só te digo uma coisa, você fica chateado no primeiro momento, depois você como cristão vai orar, e Deus diz, é isso mesmo, meu filho, fulano está certo. Você se arrepende, você ainda chega no outro dia, muito obrigado, porque ninguém teria o amor que você teve de falar o que eu precisava ouvir. Eu tenho muitos amigos que não falariam o que você falou para mim. Muito obrigado, você é um amigo sincero. Essa é a atitude de um cristão. Porque falar o bem significa falar o que eu preciso ouvir. É como, por exemplo, irmãos, vamos imaginar que você está tendo uma parada cardíaca. E qual é a atitude de se fazer quando uma pessoa tem uma parada cardíaca? É o que se chama de uma massagem cardio, né? Uma massagem no coração, com aquela respiração, né? E às vezes se tiver aquela máquina de choque, não é isso? Mas se eu pego aquela máquina de choque, não esqueci o nome dela, desfibrilador, e boto aquilo no pé da pessoa, adianta? Não, meu filho, tem que ser no peito. Pastor, mas tudo começa com pé de peito, pé de pé, né? Pé de peito. Meu filho, você tem que colocar no lugar certo. Então fazer o bem é isso. É você fazer a coisa certa, da forma certa. É isso que é falar o bem. É falar o que as pessoas precisam ouvir e não o que elas querem ouvir. A gente olha para passagens como essa e diz assim, não, a gente vê uma pessoa toda errada e diz assim, não, irmão, que Deus abençoe o seu erro. O seu erro? Como assim Deus abençoe o seu erro? A gente estudou há algum tempo, por exemplo, o livro de Ruth. No livro de Ruth nós vimos como Noemi perde o seu marido, perde os seus 2 filhos, e quando ela estava lá com as suas respectivas noras, é nora o nome, né? Com as suas respectivas noras, eu sempre me confundo com esse brother para Cristo. E aí tinha lá a órfã e a outra era Ruth. As duas disseram que iriam com Noemi, não foi? Quando Noemi chegou e disse, olha, meu povo, ele não trata bem os estrangeiros, cuidado. Então ele foi lá, órfã, chegou e disse, ó Noemi, gosto muito de você, mas eu não vou não. E aí Noemi se despede de órfã e diz o quê? Ó órfã, que Deus abençoe você. Mas como é que Deus vai abençoar a órfã numa terra idólatra, vivendo no meio de idolatria, sem nenhum tipo de referencial de cristianismo? É como muitas vezes a gente olha para pessoas que não têm a fé em Cristo e a gente quer acreditar que essas pessoas podem ser salvas sem Cristo. Então, fulano, vamos imaginar um cenário de alguém que morreu, alguém que a gente gostava, alguém que era uma pessoa legal, que pagava comida para você na padaria, uma pessoa que era legal, que brincava com você, uma pessoa que era respeitosa, mas ela não era cristã, não queria nada com Cristo, e aí essa pessoa morre, e aí vai fazer o enterro dessa pessoa, e aí perguntam para você, essa pessoa deve estar num bom lugar, né? Num bom lugar. O caminho é Cristo. Essa pessoa que não tem Cristo, nunca quis ter, está num bom lugar. Por isso que falar o bem, irmãos, é falar o que as pessoas precisam ouvir. Ainda que elas fiquem com raiva. Elas precisam ouvir que a parte da verdade de Cristo Jesus não é salvação.
E mesmo aqueles que dizem estar em Cristo, necessariamente devem andar como ele andou. Porque se assim não o fizerem, estão também debaixo da mesma condenação que os incrédulos. Então aqui ele diz, bendizei os que vos maldizem. Ainda que as pessoas nos maldigam, você é um cristão fanático. Então quer dizer que é só a sua igreja que vai para o céu? Não. Nem todo mundo da minha congregação vai para o céu. Quisera eu. Mas só quem segue a Cristo é que vai para o céu. Só em Cristo há salvação, em nenhum outro nome há no céu ou na terra que um homem possa ser salvo, senão por meio do nome de Jesus. Então isso é falar o bem. Qualquer contrário a isso é falar o mal. Não, fulano não é cristão, mas eu creio que no último momento Deus ajeitou uma forma dele ir para o céu. Ele vai ajeitar uma forma de ir para o céu. Uma pessoa de repente lhe oferece uma grande quantidade de dinheiro e diz para você orar por ela, e aí você chega para ela e diz, rapaz, com essa quantidade de dinheiro que você me deu, eu creio, para a obra de Deus, eu creio que Deus vai te levar para o céu, porque eu sou uma pessoa muito generosa. Deus vai te levar para o céu. Isso é falar o mal. Então, cuidado, irmãos. O que nos maldizem, o que nos bendizem, cuidado, para que a gente não nos veja pensando estar fazendo uma coisa e estar fazendo o oposto. Ah não, mas eu bendigo todo mundo. É mesmo que você está pregando o evangelho para todo mundo? Não, pastor, eu sempre abençoo. Quando eu vejo fulano que está com uma lojinha, Deus abençoe sua lojinha. Quando eu vejo fulano que está com emprego, que Deus traga uma promoção para você. Quando eu vejo fulano que está assim, eu digo, olha, que Deus faça assim. Olha, quando eu vejo, eu sempre, que Deus te dê saúde, que Deus te dê muitos anos de vida. Eu sempre estou abençoando, pastor. É mesmo. Você acha que isso é abençoar? No final do ano, todo mundo recebe aquelas árvores de Facebook, de WhatsApp, né? Que Deus te dê luz, paz, alegria, salvação. Não precisa. Todos são salvos. Como assim todos são salvos? Todo mundo é filho de Deus. Que parte da Bíblia está escrito isso? Pregue o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Aqueles que creem em Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos que creem. Então a gente muitas vezes corre o risco de estar dizendo por aí, Deus é amor, e está amaldiçoando as pessoas, tirando delas a oportunidade de se arrependerem dos seus erros, porque não tivemos a coragem de dizer a verdade para elas. Então ele diz, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ore por eles. Eu acho tão bonito a frase de um puritano do passado. Ele diz, das pedras que lançarem contra mim, eu farei um altar. Olha que coisa bonita. Já pensou se toda palavra caluniosa, toda palavra ofensiva contra nós transformássemos essas palavras em oração em favor da alma daquele que nos ofendeu? Olha que coisa bonita seria. Aí pegar assim um papel, anotar, hoje fulano falou mal de mim, fulano falou mal, fulano fez isso mal contra mim. Então aqui, vocês são prioritários na minha oração hoje. Será que a gente faria isso? Mas não, irmãos, a gente vê um mundo que quer cada vez mais o que Jesus disse que deveria ser deixado de lado, olho por olho, dente por dente. Vamos abrir Mateus, na passagem paralela, Mateus capítulo 5. Olha que coisa. É uma passagem muito próxima, ele ensina o mesmo princípio que a gente está estudando aqui. Mateus 5,38, ouviste o que foi dito, olha, isso é ensinado, irmãos, dentro da igreja. Ontem o irmão José mostrou para mim um pastor comemorando
que tinha vencido um processo nos Estados Unidos contra o estado lá da Califórnia, porque tinha, sabe, ameaçado ele, tinha de alguma forma, né, ele se sentiu coagido a fechar a porta da igreja, e então ele, com seus advogados riquíssimos, esse pastor é muito rico, se diz cristão, muitas pessoas acham que ele é cristão, ele não é o pastor John MacArthur, ele tem até uma Bíblia com o nome dele, ele ensina a verdade, mas não vive, e esse pastor, a igreja dele, ele processou o estado da Califórnia, e ele fez um acordo, ganhou 800 mil e fez um acordo de $1.300.000, né? E um pastor aqui do Brasil colocou isso como algo assim positivo, como algo digno de ser imitado. Pô, mas e esse princípio bíblico ensinado aqui por Jesus? Será que ele praticou quando ele fez isso? Quando ele processou o Estado? E olha que nem fecharam, viu, a porta da igreja. Ele se sentiu ameaçado. E aí processou. E aí estimula os outros cristãos a lutarem pela liberdade religiosa. Mas vem cá, irmão, onde é que está o princípio cristão do amor sacrificial? Onde é que está isso? Onde é que está o testemunho de Cristo na vida desses homens? A foto desse homem hoje no Facebook com outro pastor rico, como ele, que prega o evangelho reformado, era num campo de golfe, jogando golfe, enquanto tem cristãos morrendo. Eles estão jogando golfe, com seus milhões de dólares de livros que escreveram, copiando autores que não cobraram do passado. Porque tudo que eles falam é cópia de Agostinho, de Calvino, de Lutero, de Spurgeon. E aí eles ganham rios de dinheiro. E tem gente que ainda levanta a bandeira desses homens. Assustador. Mas Jesus diz para a gente aqui, a verdade que falta hoje é essa aqui. Por isso que muitas pessoas seguirão esses homens, que falam e não vivem. Era o que Jesus falava em Mateus 23, sentam na cadeira de Moisés. Eles falam coisas corretas, mas não imitem as suas ações, porque eles não vivem a verdade. Aqui no capítulo 5, versículo 38 de Mateus, Jesus diz: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Não é o que esse homem ensinou? Todo mundo que congrega na igreja dele, esse é um pastor dos mais influentes dos Estados Unidos hoje, esse homem, a ponto dele ser amigo pessoal do ex-presidente dos Estados Unidos, uma pessoa extremamente diabólica, o Donald Trump. Olho por olho é o que essa pessoa ensina. Jesus disse: olha, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Não resista ao perverso. E se qualquer te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. A ideia aqui, irmãos, não é você provocar dizendo, continua batendo em mim. A ideia aqui é a ideia da não resistência. E ao que te demandar contigo de tirar a túnica, a pessoa que quer te roubar, deixe também a capa. Ou seja, não brigue por coisas materiais. Se alguém te obrigar a andar uma milha, existia uma lei romana que dizia, né, que todas aquelas pessoas que eram dominadas pelo Império Romano, se um soldado romano dissesse para ela carregar algum peso, ele teria que fazer isso por uma milha, cerca de 1,6 km. Se alguém te mandar caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não te voltes as costas àquele que lhe deseja que emprestes. A ideia é, pare de ser uma pessoa que faz questão das coisas. Viva de maneira a tornar evidente que o seu tesouro está no céu. Glória a Deus. Que você tem um defensor da sua causa, que é Cristo. Amém. Até porque você não vive uma causa pessoal, mas você vive pela causa de Cristo. Como nós já falamos aqui, antes dos irmãos chegarem, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a nossa causa, essa é a nossa bandeira.
Uma vez me perguntaram, pastor, mas o senhor não é contra o aborto? Eu disse para essa pessoa de maneira muito pontual, não, eu sou contra o homicídio. O aborto é só uma das espécies de homicídio. O mais triste é que essa pessoa que diz que é contra o aborto, aí ela é contra o aborto. Aí a pessoa está na barriga, nasceu. Aí se essa pessoa que nasceu roubar a carteira dela, ela mata. Pô, mas você não era contra que matasse ele? Agora porque ele cresceu e roubou sua carteira, pode matar? Pode, agora pode matar. Quem disse? Porque a lei não está dizendo não abortarás. Está escrito assim? Está escrito não matarás. Então você não mata nem uma criança, você não mata nem alguém que está dentro do ventre e nem alguém que está fora do ventre também. Então a gente vê essa hipocrisia religiosa de se levantar bandeiras que o mundo ama. Esses dias eu quase coloquei no Facebook: pare de amar a bichos e ame pessoas, e cuide dos animais quando necessário. Quando necessário. O que é necessário é você amar as pessoas. Nem sempre você vai cuidar de bicho. Às vezes o único bicho que você vai ter que cuidar é você mesmo. No meu caso, o jumento. Então, mas as pessoas você tem que amar. Jesus disse, o maior de todos os mandamentos, ama a Deus, ama o próximo, ama os bichos. Não tem esse mandamento não? Eu fico olhando pessoas que fazem campanha para adoção de cachorrinhos, mas são incapazes de dar uma fralda a uma criança de rua. De chamar uma criança de rua para comer na sua casa. São incapazes de visitar um orfanato, mas fazem campanha para adotar um cachorrinho. Qual é o nome disso? Hipocrisia. As pessoas não querem fazer o que Deus manda, porque o que Deus manda é espiritual e, portanto, é contrário à nossa carne. Então elas criam outras normas que satisfaçam a sua necessidade hipócrita de se sentir uma boa pessoa. Olha como eu sou uma boa pessoa, eu trato bem os animais. Sim, você trata bem os animais, tá certo? E as pessoas, você trata bem? Não, eu prefiro bicho do que gente. Ah, então tá bom. Lá no inferno vai ter muita gente igual a você. Você acha, sinceramente, vocês que já leram a Bíblia, vocês acham que uma pessoa que tem como filosofia de vida amar mais bichos do que seres humanos vai para o céu? Você acha que vai para o céu? Porque se você pensa que essa pessoa vai para o céu, quem está correndo risco é você mesmo. Porque isso é uma filosofia de vida, irmãos. É a mesma coisa a pessoa que tem a filosofia de vida de dinheiro. O que você quer? Uma pessoa que tem dinheiro e gosta de dinheiro, você perguntar para ele o que você quer, ele vai lhe dizer o quê? Um pouco mais. A filosofia dele é o que? A filosofia de mais. Esse ano eu ganhei 1 milhão. Já estou projetando aqui que no ano que vem eu quero lucros de 2 milhões. E daqui a 5 anos eu projeto lucros de 10 milhões. Eu quero mais, eu quero mais. Essa é a filosofia de vida dessa pessoa. A filosofia de vida de muitas outras pessoas são outros ídolos. Só muda o nome. Eu intitulei de petiolatria. Que as pessoas não chamam mais nem de bicho, é pet. Para mim, pet era aquela garrafa, né? Garrafa pet. Tinha a garrafa que você bota de plástico, né? Não, pet é bicho. Tem os pet shops. Né? Cuidado, irmãos, cuidado. Por que as pessoas não amam? Porque elas estão depositando o seu amor em coisas. E aí elas não têm amor para amar a Deus e nem ao próximo. O Deus dessas pessoas é o próprio ventre. Elas só se preocupam com as coisas terrenas. Versículo 29, já concluindo.
Ao que te bate numa face, foi o que a gente leu em Lucas 5, perdão, em Mateus 5. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ó o cristão. A ideia aqui é clara, irmãos. O que é que está como pano de fundo? Por isso que eu fiz questão de estudar com vocês ontem os últimos instantes de Cristo, porque nos últimos instantes, principalmente, Cristo viveu isso a vida toda, mas nos últimos instantes de Cristo a gente consegue ver Ele praticando tudo o que Ele está ensinando aqui nessa passagem. Inclusive orar pelos inimigos. Então Ele diz, ao que te bate numa face, oferece-lhe também uma a outra. A ideia aqui é, o meu reino não é deste mundo. Você está batendo no meu corpo, mas você não pode fazer nada com a minha alma. Isso deixou muitos reis que perseguiam cristãos irados. De fato, muitos cristãos que foram assassinados, eles ficaram em desespero, mas muitos outros, ao serem jogados para serem comidos por feras, ao estarem na cruz, tinha gente que, quando estava com o seu corpo sendo queimado, entoava um louvor. O que leva uma pessoa a fazer isso? Tem um livro que retrata, chamado do Livro dos Mártires, de um homem chamado John Knox. Ele descreve um momento de grande perseguição contra os cristãos, e ele fala, ele narra nesse livro várias mortes de cristãos. Uma dessas mortes, um cristão estava indo em direção à morte, né? Ele ia ser morto, como tantos outros, queimado numa estaca. Amarrava-se numa estaca e colocava-se palha ao redor e colocava fogo, e a pessoa morria queimada. E ele estava indo, ele estava de sapato, de bota naquela época, né? Era muito difícil, as pessoas andavam descalças, ter um sapato era um elemento assim, né? Até de luxo. Ele pegou a bota dele, viu alguém descalço e deu a bota para a pessoa. Aí a pessoa olhou, pai, você está indo para a morte, você me dá uma bota? Esse é porque para onde eu vou, eu não vou precisar mais dela, você vai precisar. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Essa é a convicção de alguém que faz o que está escrito aqui. Eu sei para onde eu vou. O apóstolo Paulo está preso em uma prisão insalubre e ele escreve a sua última carta e diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A coroa já me está reservada. Você imaginou, irmãos, existe uma coroa que é do tamanho certinho da sua cabeça. Eu nunca prestei muita atenção na minha cabeça, não, mas uma vez me disseram, rapaz, você tem um cabeção. Eu nunca tinha notado isso até o momento que alguém me disse isso. Mas aí depois eu fiquei assim, rapaz, mas não vai ter problema, porque a coroa é para mim que tiver lá no céu. Assim como tem gente que tem cabeça pequena, meu filho, fique tranquilo, ela não vai descer igual colar. Ela é do seu tamanho. Sabe? Nós temos um Deus que é perfeito. Ele que conta o número de cabeças da nossa cabeça, não sabe o tamanho da coroa. Essa é a perfeição que a gente confia, que está sobre nós, que nos aguarda de maneira maravilhosa. Então, por isso nos movemos da maneira como Cristo ensina aqui. É o que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao tirar a tua túnica, ou a tua capa, perdão, deixa levar também a túnica. A ideia é, pare de viver como se só existisse esse mundo. Pare com isso. Irmãos, olha, é algo assim tão notável para uma pessoa que tem uma visão espiritual. Um projeto do governo antigo, que até foi continuado por esse governo atual,
eu acho que mudou o nome, era Minha Casa, Minha Vida. Você entendeu? Então quer dizer que para as pessoas, a casa delas é a vida delas. Elas estão dispostas a morrer e a matar por aquele pedacinho de terra. É verdade. Aí você fala assim, mas se a minha casa está no céu? Aqui é só um tempinho. Irmãos, você já viu alguém viajando? Vamos imaginar que a gente vai lá em Aracaju pregar o Evangelho, como já fomos no passado. A gente vai em Aracaju pregar o Evangelho, depois a gente vai mais umas 3 em Maceió e mais em outros lugares pregar. Irmãos, a gente vai levar muita coisa. A gente vai fazer uma viagem para pregar, nosso intuito, né? É que a gente vai voltar para as nossas casas. É mais ou menos assim a nossa estada aqui na Terra. A Bíblia diz, a nossa vida é como uma erva. Olha que coisa. Não é nem como uma árvore, que vive anos, né? É como uma erva. Que hoje está ali, toda bonitinha. E amanhã, essa é a nossa vida. E aí a gente faz questão dessa vida. Quando a gente devia estar tão feliz que o porvir está quase ali. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Pare de fazer questão das coisas, é tão bonito quando as pessoas ficam impactadas com o seu desprendimento em relação às coisas do mundo. Não é bonito isso, irmão? Você não vai lutar pelos seus direitos? Não. Mas rapaz, faça isso, você vai se dar bem. Não, irmãos, mas isso não é o bem que o meu Senhor me ensinou a fazer. A gente tem que deixar claro, irmãos, por meio das nossas ações, que as nossas palavras, elas não são ocas. O que é uma palavra oca? É uma palavra que é pregada, mas não é vivida. Isso é uma palavra oca. Então a gente tem várias igrejas que se multiplicam debaixo desse estilo. Pregar bonito, pregar teologicamente correto, pregar com erudição, mas sem nenhuma vontade e sem nenhum estímulo ao amor e às boas obras. Então por que está se reunindo? Porque no livro de Hebreus é dito o motivo da nossa reunião constante. Porque a igreja, e porque a igreja se reúne tantas vezes, porque a gente percebe que a volta do Senhor se aproxima. Então nós nos reunimos para nos estimular ao amor e às boas obras. Não está escrito em Hebreus? Capítulo 10. Mas a gente não percebe isso. As igrejas se reúnem como um clube, como muitas vezes uma faculdade, simplesmente para trazer conhecimento. Conhecimento esse que não vai gerar mudança. O conhecimento pelo conhecimento, irmãos, não é a prioridade, muito pelo contrário, não deve ser o caminho cristão. O cristão, ele busca conhecer para praticar. Ele busca conhecer para se santificar. Ele busca conhecer para se tornar cada vez mais parecido com o seu Salvador. Então aqui ele nos ensina, é assim que vocês vão se parecer com Cristo. Como quereis que os homens vos façam. A ideia aqui, irmãos, é a ideia de um regenerado com uma visão correta do mundo. Porque muitas vezes a gente vai tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado de maneira ímpia. Isso está errado.
Jesus está falando aqui de maneira espiritual. Então, assim, eu gostaria que alguém me falasse a verdade. Eu gostaria que as pessoas me ajudassem a chegar no céu. E é dessa forma que eu vou tratar as pessoas. Como ajudante delas, como ajudante, como instrumento de Deus na vida delas. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não assim, eu vou dar dinheiro para você porque eu também gostaria de receber dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa. Não é o princípio que Jesus está ensinando aqui. O princípio que Jesus está ensinando aqui é o princípio da evidência da regeneração. A gente sabe que sem um novo nascimento não há salvação. Mas a grande questão que muitas vezes se passa pela cabeça de uma pessoa que é evangelizada e que se identifica como convertida é: como eu sei que eu sou regenerado? Aqui. Com as evidências. Essas são as evidências. Então, no versículo de número 32, se amais os que vos amam, e aqui é importante, irmãos, por quê? Porque embora haja uma separação, se você pegar muitas Bíblias, elas separam as seções, né? Mas não há uma separação no sermão que Jesus está pregando. Jesus está pregando aqui uma única ideia, um único pensamento, um único princípio. O princípio de que nós vivemos aqui com a nossa ótica no porvir. É por isso que um puritano do passado, ele disse a seguinte frase: Senhor, que o Senhor marque os meus olhos com a eternidade. Para a gente ter sempre a consciência de que tudo aquilo que estamos fazendo aqui é algo que está sendo, que inevitavelmente terá reflexos no mundo por vir. Tanto o bem quanto o mal. Então, Jesus, ele está concluindo o pensamento aqui. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Jesus está dizendo, se você só tratar bem, se você só demonstrar afeto àquelas pessoas que também agem assim como você, então não tem diferença nenhuma. Não tem diferença. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Você está amando quem te ama. Eu fico assim extremamente preocupado quando uma pessoa diz assim: eu tenho um casamento perfeito. É mesmo. Você está dizendo que pode existir um relacionamento perfeito entre duas pessoas imperfeitas? É sério. Então, sabe, e tem até casamento que é blindado. Eu nem sabia que tinha isso. Oh, Senhor. Pode blindar. Casados para sempre. Tem casados para sempre. É quase deve ser Fiona com Shurek que se casaram. Então, as pessoas elas falam coisas assim no ambiente de igreja como se a Bíblia fosse decorativa. Se a Bíblia não existisse. Que casado para sempre, meu filho? Vai casar, vai ser um direcionamento de Deus. Você vai casar com uma pessoa que é crente igual a você e ainda assim vai ter problema. Não, pastor, eu digo um negócio desse não. Vai! E se a pessoa não for ser crente, não for crente? Meu filho, se você é cristão e veio para a fé cristã casado e o seu cônjuge não é cristão, é uma coisa. Mas se você se diz cristão e optou por se relacionar com uma pessoa que não é cristã, achando que Deus a converteria depois, você mesmo não é cristão. Que teve essa atitude. Você não é crente. Um dia você pode ser, mas hoje você não é. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Então é assim, irmãos. Jesus está querendo que eu e você venhamos a tirar o foco desse tempo cronológico como prioridade e colocar nossa prioridade no porvir. Dar um exemplo do princípio que está sendo aqui para a gente desenhado por Jesus. Paulo escreve o seguinte:
a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória. É o mesmo princípio. Você vai, como Jesus disse aqui, você vai ser maltratado e você vai tratar bem. Você vai ser perseguido e você vai orar por essa pessoa. Você vai amar e mesmo assim a pessoa vai te odiar sem motivo. Por que você faz tudo isso? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Então essa é a atitude do cristão. Ele é alguém que sabe. Tem sido disseminado na nossa sociedade, que se diz intelectualizada, de que o cristão é aquele que acredita cegamente. Não, o cristão é aquele que enxerga o que o incrédulo não consegue ver. Eu sei o que o incrédulo vê. Por quê? Porque eu também já fui incrédulo. Agora o incrédulo não sabe o que nós vemos. Por quê? Porque eles nunca foram cristãos. Então a visão cristã é uma visão ampliada e não uma visão diminuída. Como muita gente diz. Não, a gente enxerga. Não, eu sei o que você está sentindo. Eu também já tive esse sentimento. Mas ele não leva a lugar nenhum. É por isso que eu quero apresentar para vocês um caminho sobremodo excelente. Se tinha alguém que sabia o que era olho por olho, dente por dente, era um tal de Saulo de Tarso. Ele sabia o que era isso. Mas ele viu que não levava a nenhum outro lugar senão a condenação eterna. Então aqui o Senhor Jesus diz, porque os pecadores, até os pecadores, quem são os pecadores aqui? A ideia não é que nós não somos também pecadores. A ideia aqui é os pecadores que não se arrependeram. Os pecadores obstinados. Os pecadores impenitentes. Aquelas pessoas que não se arrependem das suas abominações. Até os pecadores amam aos que amam. E isso é tão assustador, irmãos, porque esse princípio ele está desenhado em Lucas. Aonde, pastor? O capítulo 16, uma passagem que o irmão José sempre faz referência. Se lembra o rico que está no inferno? Ele morre e acorda lá. Ele amava a sua família. Imagine, ele estava desejando uma gota de água, ele estava sofrendo com as chamas, e ainda assim ele estava preocupado dos seus entes queridos não virem parar no mesmo lugar. Imagine, na mente, nossa, seria o quê? Uma pessoa que está no inferno, ele deve dizer, tomara que meus parentes vão tudo para cá para eu não passar a eternidade no inferno sozinho. Seria a mente de um ímpio, né? Na nossa concepção. Não, você pode ser ímpio e amar aqueles que te amam. Não, fulano não é ímpio não, você vê como fulano trata bem a esposa, o filho. Sim, e como é que fulano trata os inimigos? Ah não, os inimigos fulano, ó. Então não é cristão. É, pastor, é cristão, você só vê na igreja como é bonito. Não. Ele está no inferno nessa hora, orando para que os irmãos não venham parar no mesmo lugar que ele, de tormento. Imagina, uma oração do inferno. Um evangélico clamando do inferno. Não é assustador, né? Por isso que a gente não precisa de filme de assombração. Pastor, o senhor tem medo de filme de assombração? Eu tinha. Aí eu li a Bíblia e perdi o medo. Eu tenho mais medo da Bíblia. Tem determinados versículos da Bíblia que eu me tremo, me pego, acendo até a luz de noite, com medo. Por quê? Porque a Bíblia revela o que a gente mais tem medo, a verdade. Então, concluindo, se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Eu vou fechar aqui, se Deus permitir, vamos continuar na sexta-feira. A ideia é, há uma recompensa, há um pagamento, há uma consequência, há uma lei que Deus permitiu que até os incrédulos enxergassem essa lei, que é a lei da ação e reação, que é a lei do plantio e da colheita.
Nós vivemos em um país que tem grande parte do seu território povoado, grande parte do seu território é de fazendas, né? de propriedades agrícolas. Uma pessoa pode colher aqui, por exemplo, no interior da Bahia, no oeste baiano, é onde se tem um dos maiores produtores de soja do mundo. Se você chega lá, você vai esperar o que de uma pessoa que plantou soja? Será que ela vai esperar colher limão, laranja? Ela plantou o que? Soja. Então, por isso que Paulo diz, vem cá, irmão, que cão é esse que quer enganar vocês, achando que vocês podem plantar uma coisa e colher outra? É isso que está escrito em Gálatas capítulo 6. Não vos enganeis. Como é que vocês estão se enganando a esse nível? A esse nível, até o incrédulo constata. Ele pega um ramo, eu não sei nem como é que planta, depois pergunta a Edeval, que é índio, né? Então, como é que planta uma laranja, Edeval? É semente ou é galho? Pronto, aí, para quem entende, entende. Então eu pego uma semente de laranja, planto uma árvore, né? E aí, de repente sai aquele broto, eu vou criar a expectativa que ali vai ser uma jaca? Não, meu filho, eu plantei uma semente de laranja. Não, mas com a vontade de comer uma jaca, Deus vai mudar. Não, você não queria uma jaca, então plantasse a jaca. E orasse antes. Porque se não orar, não vem nenhum nem outro. Mas a ideia que Paulo quer falar é como a gente se deixa tão facilmente se enganar. A gente acha que as nossas ações não recairão sobre nós como reações. A gente tende a criar essa expectativa falsa. Eu estou fazendo isso, que eu sei que é errado, mas Deus é gente boa e Ele vai passar a mão na minha cabeça. Deus é gente boa e por isso Ele não vai passar a mão na sua cabeça. Amém. Porque se Ele passasse a mão na sua cabeça, era para pegar ela e lançar no inferno. Porque essa é a realidade da Escritura. Sem arrependimento, não há salvação. Então, por que a gente ama até os que nos odeiam? Por que a gente evidencia de que o principal prejuízo para nós é o prejuízo espiritual? Pastor, e quando Jeremias fala que o nosso coração é enganoso, é justamente o contexto que ele está falando é justamente esse. Está vendo? Que o nosso coração nos engana, a gente vai plantar uma coisa e vai colher outra. Ele diz aqui, ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com sua atitude, conforme as suas obras. Está vendo? No sentido de que é justamente esse o maior engano do nosso coração. Achar que vai plantar na carne e colher no espírito. E é isso. Então você acha que do ponto de vista do que você falou, do ponto de vista do que está escrito na palavra de Deus, aos olhos de Deus, quem é mais abençoado? Quem está sendo perseguido ou o perseguidor? Quem é mais abençoado? O rico avarento ou o pobre generoso? O pobre generoso. Quem é mais abençoado? O que está apanhando ou o que está batendo? Então, irmãos, a gente sabe dessas verdades, mas isso aqui a gente não quer viver. Aí a gente acha, outro engano do coração, como disse o nosso amado irmão, outro engano, a gente acha de que, assim, tem gente que realmente vai passar pela prova. Eu não, Deus vai ser tranquilo comigo, porque Ele sabe, né, que se Ele apertar demais eu corro, então Ele vai dar uma tranquilidade. O contexto de Apocalipse 16 ainda é mais assustador, porque assim, à medida que o tempo passa, a pessoa vai tendo a colheita das suas próprias más obras, e Apocalipse diz lá, e vão blasfemar mais ainda contra o Deus do céu.
no sentido que o sofrimento sem o Espírito Santo torna a pessoa ainda mais perversa. Mas a ideia é justamente porque a gente cria falsas expectativas. A gente cria uma expectativa de que Deus é obrigado a satisfazer a minha vontade. Então, quando Deus não faz a minha vontade, eu fico com raiva de Deus. Esse é o sentimento do povo. É o sentimento do povo. Então, Deus, eu quero que o Senhor faça assim, assim, assim. E se não fizer, aí eu largo você. Então, esse é o sentimento do ímpio, esse é o sentimento do falso crente. Esse era o sentimento, inclusive, dos religiosos na época de Malaquias. É um sentimento ainda de... É uma arrogância tão grande que é um sentimento de revolta contra Deus. Por estar sendo fiel à sua palavra. Porque tudo aquilo que Deus havia feito, ele não tinha obrigação, mas ele anunciou. Isso. Você pega Apocalipse 16, você vê que ele vai avisando que ele vai fazer aquilo. E o povo vai tornando-se cada vez mais perverso. Como a gente falou aqui, o alerta que eu quero deixar agora para a gente concluir é que essa maldade se multiplicando, o grande perigo não é ela se multiplicando lá fora, mas ela esfriando o amor aqui dentro. Foi assim que a gente começou o estudo e é assim que eu quero concluir. O grande perigo dessa multiplicação da maldade não é a multiplicação da maldade em si mesmo, porque essa é uma palavra profética. Veio dos lábios do próprio Jesus. Isso não vai mudar. Independente de quem assuma o governo, independente do regime político que a gente esteja vivendo, a nossa sociedade ela é perversa e se tornará mais perversa ainda. A grande questão é o papel da verdadeira igreja em relação a isso. Será que o papel da verdadeira igreja é ter a atitude desse pastor norte-americano que a gente falou? Brigar por seus direitos ou demonstrar que, se de fato eu acredito, como essa pessoa pregou tantas vezes, que o coronavírus é um juízo de Deus, então assim, se é um juízo de Deus, qual é o papel de um cristão verdadeiro debaixo desse juízo? Orar e testemunhar para que outros sejam salvos. Não tentar rivalizar com a impiedade do ímpio. Vocês fizeram coisas ruins para mim, eu quero meus direitos agora. Você vai ter que pagar. Mas como assim? Não é no porvir? Não tem um juízo? Não tem um juiz? Não está escrito no livro de Romanos, minha é a vingança, eu é que retribuirei naquele grande dia? Então a gente tem que acordar nisso. O apóstolo Paulo ele não reclamou quando ele foi preso justamente. Ele poderia ter dito que era cidadão romano, mas ele, por Cristo, ele preferiu ser preso. Ele diz depois, só para mostrar isso. Rapaz, porque você não avisou antes? Porque eu estava sofrendo por amor a Cristo. E quando disseram para ele ir embora da cidade, ele foi. Ele podia muito bem ficar lá, só para pirraçar. Imagine, um crente pirracento é um contrassenso. Então, o apóstolo Paulo disse, não vou criar confusão não. Que coisa diferente em relação a esses que hoje fazem comentários sobre Paulo, mas não querem viver de jeito nenhum o modelo de Cristo que Paulo viveu. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. O caminho é o mesmo, ele não mudou. A gente fala da reforma protestante, mas a reforma protestante ela não representa um marco em si mesmo. A reforma protestante é nada mais, nada menos do que a continuidade da igreja. O cumprimento de algo que Jesus diz em Mateus capítulo 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nem a Idade Média, a Idade das Trevas conseguiu fazer com que a igreja de Cristo fosse extinta. Os verdadeiros cristãos sempre resistiram e resistirão. Eles sempre estarão guardados, como nos foi ensinado no livro do Apocalipse. O Senhor tem um lugar seguro para eles no deserto, mas é um lugar seguro. Eles vão estar sempre guiados pelo seu bom pastor, que já se identificou para eles. Em João 10, o Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, eu.
tomou conta de vocês. Então que o Senhor nos ajude a ter cada vez mais essa confiança inabalável, principalmente quando sofremos afrontas por amor a Cristo, quando formos tentados a tomarmos atitudes que esse mundo nos influencia e que nos afastam da verdade, que nós possamos cada vez mais abraçar a cruz e dizer para nós mesmos, porque só você pode falar para você essa frase: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Deve ser algo pessoal essa verdade. Que o Senhor nos ajude a vivê-la no nosso dia a dia. Que a maldade crescente, que já foi anunciada e pode ser percebida, não esfrie o nosso coração. Que venhamos a seguir os conselhos do nosso Senhor e guardar o nosso coração, aonde ele estará melhor guardado, que é no céu. Jesus disse que aonde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Que o nosso tesouro esteja no céu junto com o nosso coração, onde a traça e a ferrugem não podem fazer nada, e ladrão nenhum roubará. Que o Senhor nos ajude a ter essa nossa visão correta dos acontecimentos, clara, que tudo que acontece diante dos meus olhos é um reflexo do mundo espiritual, que toda a nossa vida é uma grande caminhada em direção ao céu. Se de fato somos de Cristo, devemos caminhar pelo caminho de Cristo. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a cumprir a nossa jornada, combatendo o bom combate que o Senhor nos ensinou e guardando a fé que o Senhor nos agraciou, pois dinheiro no mundo nenhum compraria a graça que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor Jesus, e ajuda-nos a viver de uma maneira que te alegre, que produza em nós a certeza da salvação. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Saúde-se mutuamente com um cumprimento santo e diga para o seu irmão: quando a situação piorar, ore mais.